Nós vamos ler em dois lugares hoje. O primeiro deles está registrado no livro de Marcos, Evangelho segundo Marcos. No capítulo 16, o último capítulo deste Evangelho, e no verso 15, Marcos 16 e 15. Agora você tem marcador de Bíblia, então está fácil você marcar e procurar um outro texto bíblico que é Romanos 1:16. Romanos, capítulo 1, verso 16. Só vou repetir para a gente firmar, e você que não achou ainda, Marcos 16, verso 15, e depois Romanos, capítulo 1, verso 16. Mais uma vez, nós damos boas-vindas aos irmãos que estão nos vendo pela internet, hoje operado pelo Nicolas ali. Se você vai se juntar a nós nesse tempo de reflexão da palavra de Deus, seja bem-vindo. Se você vai ver esse vídeo depois, também seja bem-vindo. Acharam? Achamos, né? Isso, Marcos 16, verso 15, diz assim a palavra de Deus. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Você pode repetir comigo esse texto bíblico? Primeiro, para a gente ir por onde? O mundo todo. Fazer o quê? Para quem? Agora vamos a Romanos. Romanos, capítulo 1, e o verso 16. Palavras de Paulo, apóstolo. Não me envergonho. Do quê? Do evangelho. Por que é que eu não me envergonho do evangelho? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra que nos é dada nessa noite. Obrigado pelos amigos e irmãos que aqui estão compartilhando da comunhão. Obrigado pelos irmãos que estão nos vendo pelos meios outros. Pedimos que o teu Espírito, mais uma vez, tome os nossos corações e mentes cativas de ti e da tua palavra. Fala-nos mais uma vez. Transforma as nossas vidas à tua semelhança. Cura o nosso coração de ser torto, de procurar outros caminhos que não sejam os caminhos de vida que o Senhor nos propõe. Santifica a nossa mente, para que tenhamos uma mente bíblica, renovada, que pensa o reino de Deus em todas as dimensões da vida. Cura-nos nessa noite, liberta o oprimido, que os enfermos recebam a cura no poder do Espírito Santo. E que o abatido, o aflito encontre paz no seu coração, porque é isso que o Senhor veio trazer para o ser humano. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Amém. Estamos numa jornada chamada Imersão na Missão. Estamos buscando compreender à luz da palavra de Deus, para que é que Deus nos chamou. E se aquilo para o qual Deus nos chamou, nós estamos atendendo. Se nós estamos usando a nossa vida com o melhor do que Deus nos deu. E a gente está utilizando esses 35 dias para crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Isso implica a gente mergulhar nas Escrituras para conhecer a vontade de Deus. Eu só posso cumprir a minha missão de vida se eu conheço a vontade de Deus para a minha vida. E a vontade de Deus para a minha vida, como se sabe, ela implica em todas as dimensões. No trabalho, na família, na criação dos filhos, no dinheiro, em tudo que diz respeito à minha vida. A missão que Deus me deu é para que eu lide com tudo isso de acordo com a vontade de Deus.
Nós falamos aqui domingo passado sobre missão, enviados ao mundo, foi o primeiro pilar. E nós aprendemos que quem não sabe para onde vai, qualquer lugar, inclusive nenhum. Tem um monte de gente que está indo para lugar nenhum. Para onde você está indo? Deixa a vida me levar. Não atinge objetivo nenhum, não sabe para o que está nesse mundo, está perdido igual cachorro em dia de mudança, já viu? Perdido da vida. Por quê? Porque ainda não foi despertado em si o senso de missão. E é por isso que a gente está buscando, com a ajuda do Espírito de Deus, a gente entender e despertar nós esse senso de missão. Senhor, para que o Senhor me chamou? Quais os dons que há em mim que eu posso utilizar para que o teu reino seja sinalizado nesse mundo? Qual é a tua vontade para a minha vida, para que eu não gaste a minha vida em coisas que não têm a ver com o Senhor? E nós preparamos 7 devocionais, desde a segunda-feira até hoje, domingo, e esses devocionais lembraram você que uma vida em missão é uma vida poderosa. Foi na segunda-feira isso. Na terça-feira você foi lembrado que quando a vontade de Deus está no centro da vida, todas as outras coisas encontram o seu devido lugar. Na quarta-feira você aprendeu que a missão, ela inclui você anunciar, proclamar o jeito de Deus de viver a vida. Compartilhar isso com as pessoas ao seu redor. Na quinta-feira você entendeu que a sua missão ela é integral. Ela inclui tanto o que você fala, quanto o que você é e o que você faz. Depois o outro devocional lembrou você que a missão, ela tem uma dimensão pessoal, coisa que só você pode fazer. Mas também ela tem uma dimensão que é local, você precisa de outras pessoas para cumprir essa missão. Mas também Deus te deu uma missão que é global. É você se juntar às pessoas de bem, homens e mulheres de bem, no mundo inteiro, para fazer o bem, porque tem coisas que somente todos nós unidos é que a gente pode atacar. Problemas como o racismo, problemas como o mau uso do planeta, problemas como a fome no mundo, você pode resolver sozinho? Então a gente não precisa se unir para isso? Só essa igreja pode resolver sozinho? Não. A gente precisa de todos os discípulos de Jesus no mundo inteiro para fazer isso. E finalmente hoje o devocional tratou da matemática da missão. A nossa missão tem uma matemática. O que é isso, pastor? A grande comissão, aquilo que a Bíblia identifica por ide por todo mundo. Isso é grande comissão. Mas o grande mandamento, que é ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Grande comissão, mas grande mandamento é igual à sua missão de vida. Então, essa matemática, ela fecha assim. Uma coisa, mas a outra dá o total daquilo que estamos buscando. Agora que você já está equipado para colocar em prática os instrumentos da sua missão de vida, a gente vai dar um salto seguinte e ir para aquele segundo pilar ali, olha, evangelho, vida testemunhal. E por que nós vamos falar sobre evangelho para cristãos e também para não cristãos? Porque a missão de Deus no mundo, o reino de Deus, ele tem uma mensagem. E essa mensagem precisa ser bem conhecida para ela ser compartilhada. Porque essa mensagem, ela é de vida ou morte. Se você compartilhar uma mensagem errada, você pode matar a pessoa que está recebendo a mensagem. Então essa mensagem precisa ser claramente entendida, para que a gente entenda com clareza qual é a nossa missão nesse mundo. E aí esse segundo pilar da nossa jornada nós chamamos evangelho. E o que é o evangelho? Talvez você esteja pensando assim, pastor, eu sou cristão há muito tempo, eu já sei o que é o evangelho. Talvez você vai se surpreender com algumas coisas que vou falar a você hoje. Que além de dizer o que é evangelho, eu vou dizer conforme a Bíblia o que não é evangelho. E talvez você esteja vivendo por isso, direcionando a sua vida por isso.
Mas primeiro eu queria compartilhar que a missão, ela tem uma mensagem. E qual é a mensagem da missão? Evangelho. E o que é o Evangelho? O Evangelho é o anúncio de uma excelente notícia. Aliás, eu tenho uma notícia muito boa para você hoje. Deus te ama de um modo tremendo. E como o pastor Chico falou aqui, Deus não desiste de você. Você vai olhar para mim e falar assim, pastor, mas mesmo do jeito que eu sou, eu praticamente gostaria de cantar uma musiquinha para você. Deus olha para mim e para você e fala assim, você não vale nada, mas eu gosto de você. Essa é a boa notícia do Evangelho. A gente não tem muita coisa, mas Deus continua gostando da gente. Evangelho é a boa notícia de que o reino de Deus chegou. Não é só uma boa notícia, mas é uma boa notícia de que o reino de Deus está entre os homens, que o reino de Deus está acessível às pessoas. É o anúncio que Deus tomou a iniciativa para socorrer você. Você que está perdido, amargurado, complicado, desesperançado, Deus tomou a iniciativa. Você que está no meio de equívocos, de erros, de pecados, Deus tomou essa iniciativa de ir até você. Porque na verdade, a mensagem do Evangelho é uma mensagem de reconciliação. Diga para quem está perto de você assim, você estava separado de Deus. Mas Deus tomou a iniciativa e foi buscar você. É por isso que você está aqui hoje. E você achava que era por você mesmo, né? Na verdade, a mensagem da missão e do reino de Deus, que chama Evangelho, ela não só é uma mensagem, como ela é uma pessoa. Aliás, o Evangelho de Deus vai dizer que essa mensagem encarnou, ela tornou-se carne, ela tornou-se uma pessoa. Porque o Verbo se fez carne, uma pessoa, ser humano, e habitou entre nós. E a gente viu a glória do unigênito, a glória do Pai, que estava em Jesus, que veio trazer uma mensagem, mas não só isso, Ele é a própria mensagem. E é por isso que Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então o Evangelho, que é a boa notícia, é o Evangelho de Deus, é a boa notícia que tem origem em Deus, mas ela é revelada através de Jesus Cristo. E para o bem de quem? Dessa pessoa que está no seu RG. É para essa pessoa que é a boa notícia de Deus. Então faz parte da minha missão de vida anunciar essa boa notícia, que nós chamamos Evangelho. Qual é a boa notícia? Que na cruz, há 2000 anos atrás, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando os erros, os pecados, os equívocos de cada um de nós aqui nessa noite. Deus reconciliou você com Ele através de Jesus Cristo. Esse é o início da boa notícia de Deus. E se nós somos os portadores dessa boa notícia, então o que a gente deve fazer? Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você tivesse uma informação preciosa, só você, e essa informação tornasse possível a cura da AIDS ou do câncer, que são doenças terríveis do nosso tempo, se você tivesse essa informação, o que você faria com ela? Você seguraria com você? Por que você não seguraria? Porque é uma boa notícia. E é uma notícia que vai salvar muitas outras vidas. Então, se você tivesse a notícia dessa cura, você espalharia. Por que é então que você ainda não está espalhando a maior de todas as notícias? Que Deus tem um remédio para o problema do ser humano, que é o pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Você tem um antídoto.
Você tem um remédio para os problemas espirituais do ser humano, e para os problemas sociais do ser humano, e para os problemas emocionais do ser humano. Está com você. A questão é, você vai ficar com isso retido, ou você vai espalhar essa boa notícia? Dá uma cutucada santa em quem está do seu lado, fala assim, você está espalhando a notícia? Pastor, a última vez que falei para Jesus foi para o Santos Dumont. Faz muito tempo, meu irmão. Tem gente do seu lado sofrendo. Tem gente morrendo. Lá no seu trabalho, na sua faculdade, na sua vizinhança. Mas pastor, eu não sei falar. Você sabe sim. Você já recebeu o amor de Deus, fala do seu jeito. O Espírito de Deus vai te ajudar a impulsionar a você fazer isso. Aliás, quando alguém está morrendo e chega num pronto-socorro, ele não está esperando que tenha equipamentos espetaculares, que tenha médicos espetaculares. O que ele está esperando? Que tenha um ajudante de enfermaria ali, que estanque o sangue que está correndo, que enfaixe, que coloque um remédio. Então, comece a fazer. Pastor, eu não sei ainda, faça o curso de formação espiritual. Vem aqui. Aprenda nos grupos pequenos que estão acontecendo, mas seja um agente de Deus para libertar e curar pessoas. Amém? Diga assim comigo, Senhor, faz de mim alguém que cura pessoas, que liberta pessoas, e principalmente, alguém que leva boa notícia para quem está vivendo um inferno e precisa de libertação. Amém, gente? Então o Evangelho é o anúncio de uma boa notícia. Isso quer dizer que na sua boca não pode haver espaço para más notícias. Tem gente que parece que é portador de encrenca. Vai trazer uma notícia para você, você já conhece o sujeito, ele só traz má notícia, você olha para ele e fala, Deus me guarde. Vai pedir empréstimo de meu dinheiro. Vai falar que não sei o que aconteceu. Mas não é esse o nosso chamado. O nosso chamado é para encorajar, é para trazer esperança, é para dizer que Deus estava em Cristo lá na cruz do Calvário, reconciliando o homem com Ele. E agora nós somos portadores de uma nova vida. Nós somos novos homens e novas mulheres. Nós vivemos uma nova sociedade, a sociedade de Deus, e nós vivemos para a glória de Deus. Amém, gente? Isso é Evangelho. Evangelho é você levar e ser portador de uma boa notícia. Agora, nós estamos buscando entender a mensagem da missão, e a gente precisa, com clareza, definir o que é essa mensagem. E como é que a gente define com clareza essa mensagem? Uma das melhores coisas para a gente definir uma coisa é começar pelo lado negativo dela. Por exemplo, se você quer conhecer o que é um copo, e alguém está com dificuldade, você começa definindo o que não é um copo, para depois você chegar a definir o que é o copo. Assim também o Evangelho. A gente começou a definir o que é o centro dessa mensagem, mas para a gente entender bem ela, é melhor a gente começar a definir o que não é Evangelho, o que não é caminho de vida, o que não é caminhos de verdade, e o que pode inclusive ser beco sem saída. E o que não é o Evangelho? O Evangelho não é apenas o anúncio de uma boa notícia. O Evangelho de Jesus, ele não é apenas um bom conselho. Se você está vindo para a igreja, ou vindo para Jesus, apenas para ter bons conselhos a respeito de algumas coisas, isso não é Evangelho. Aliás, para você ter bons conselhos, você nem precisa vir à igreja. Por exemplo, há pessoas que fizeram da igreja um lugar para receber conselho de como enriquecer. Se você está procurando o Evangelho de Jesus como caminho de vida, como um bom conselho para enriquecer, você está perdido.
Porque quando você for conhecer o Evangelho e deixar ele entrar em você, o Evangelho vai dizer assim para você: tudo que você vai, reparta. Se você está querendo ganhar a sua vida, você vai perder. E quando você perder a sua vida, aí que você vai ganhar. Então não é um bom conselho para isso. Se você está procurando um bom conselho para isso, talvez você deva procurar o Itaú e o Bradesco. Ou ele te aconselha, ou pega o seu dinheiro e leva. O Evangelho também, ele não é um lugar para bom conselho, para você fechar o corpo contra o mal. Por que é que eu venho para a igreja? Eu venho para a igreja para o bicho não me pegar, pastor. Estou procurando um evangelho que vai que o cramulhão corra atrás de mim. Fechar o corpo, pastor. Salmo 23, o 91, aberto o dia inteiro na minha casa. 1000 cairão no seu lado, 10.000 à tua direita. Mas não é um relacionamento com Deus. O que eu quero é que Deus me proteja do mal. Eu quero que eu não seja atingido. 10.000 da direita e da esquerda. Eu quero me proteger, fechar o corpo. Se você está procurando isso no Evangelho, só isso no Evangelho, é melhor você procurar um feiticeiro moderno. Tem umas plaquinhas aqui em São Paulo. Já viu? O cara coloca o telefone lá. Arruma o seu casamento em 20 minutos. Você está 20 anos tentando. O cara arruma em 20 minutos. E alguns são abusados. Eles colocam assim: você só paga depois de resolvido. Então isso não é evangelho. Isso outras coisas, outras pessoas fazem. Isso não tem a ver com o evangelho, a boa notícia da graça de Deus. O que mais o evangelho não é? Olha que interessante. O evangelho não é sequer uma exigência. Tem muita gente achando que Deus está olhando para você e falando assim: se você não seguir o que eu estou propondo para a sua vida, se você não fizer o que eu estou mandando, se você não obedecer os 10 mandamentos, eu vou acabar com a sua vida. Eu vou destruir com a sua vida com os seus sonhos. Como se isso fosse uma exigência de Deus, uma imposição de Deus, e o evangelho não é isso. Aliás, o evangelho não só não é uma exigência, mas ele é uma oferta. Olha isso que eu vou falar para você. Enoque, aqui está uma Bíblia que é caríssima, R$900. Não, vocês vão lembrar de outra coisa de R$900. Ela é mais barata, esse aqui. Enoque, esse é um presente meu para você, você não tem como pagar. Eu estou ofertando, dando um presente para você. Está aqui na minha mão. O Enoque já recebeu o presente? Mas eu estou ofertando? Como é que ele faz para receber esse presente? Eu obriguei o Enoque a pegar o presente? Eu forcei a barra com ele? O que eu fiz? Eu fiz uma oferta. Mas ela só se tornou presente a hora que o Enoque pegou. Isso é evangelho. O evangelho é uma oferta. Jesus diz assim: se alguém quiser, é uma oferta, não é uma exigência. Você pode não querer e pode não beneficiar-se disso. Se alguém quiser vir após mim, aí se você aceitar, aí sim começa a vir as condições. Mas primeiro você pode rejeitar. Não é uma imposição, é um presente, uma oferta de Deus. Diz para quem está perto de você assim: o evangelho de Jesus não obriga ninguém, mas ele é uma oferta. Está diante de cada um de nós aqui. Amém, gente? Por que é que o evangelho de Jesus é uma oferta e não exigência? Porque o evangelho não é um meio termo. Ou Deus está no centro da nossa vida, ou quem está governando é provavelmente você, e você já percebeu que você governando a coisa não anda bem, e a coisa não está controle sobre nenhum, na verdade nada, porque até mesmo os seus instintos você não controla nem quem você é. E se você está governando na sua vida,
a sua vida está sendo muito mal governada. Amém, gente? Amém. O que o Evangelho não é? Ele não é apenas um bom conselho, ele não é uma exigência apenas, o Evangelho nem é alguma coisa para você fechar o corpo para correr do mal. Agora que você já sabe o que o Evangelho não é, que tal a gente aprender o que é o Evangelho também? Mas deixa eu dizer mais uma coisa aqui que o Evangelho não é também, que eu já ia me esquecendo, mas é importante que você compreenda isso. O Evangelho de Jesus não é um convite para você vir e fazer alguma coisa. Não se trata de você vir para Deus, e aí quando você vem para Deus, você fala assim: Deus me chamou, pastor. E por quê? Porque eu preciso fazer algo para Ele. Não, pastor, Deus precisa de mim, porque eu vou trazer uma boa oferta para a igreja. Não, Deus precisa de mim, pastor, porque eu tenho uma habilidade interessante e vai ser muito bom para a igreja se eu usar isso. Aliás, eu tenho um dom que é assim uma coisa destacada e a igreja precisa disso. Ou se não, pastor, eu já sou um bom moço, uma boa pessoa, eu acho que eu vou colaborar muito com a igreja. Então a gente fica uma ideia que o Evangelho é alguma coisa que você vem fazer para Deus, quando a Bíblia está dizendo outra coisa, porque Deus não vai olhar para mim, para você e falar assim: uau, como você é uma pessoa interessante, eu não sei como eu faria da minha vida, Deus, sem você. Deus não vai dizer isso para a gente, porque Ele não precisa de nada. E embora Ele não precisa de nada, Ele resolveu se relacionar comigo e com você em amor. Deus continua te amando. O Evangelho de Jesus não é exigência. Agora, o que é o Evangelho de Jesus? A Bíblia vai ensinar que o Evangelho é, ao mesmo tempo, relevante e verdadeiro. O Evangelho é, ao mesmo tempo, relevante e verdadeiro. Pastor, o que significa ser relevante? É algo cuja importância nunca diminui. Aliás, ele só aumenta. E o que é ser verdadeiro? É não ser falso. E é por isso que o Evangelho, ele carrega essas duas coisas. Tem gente que acha que o Evangelho é aquela coisa assim. Às vezes eu converso com pessoas que dizem assim: pastor, o Evangelho é um negócio bom, a gente sabe que é importante, ensina a gente a fazer coisas boas. Eu gostaria até que a minha família fosse evangélica, eu tivesse contato com o Evangelho, mas eu não sei, parece que não é uma coisa muito relevante para o dia de hoje. A gente pode conduzir a nossa vida por outras coisas. Se você está olhando para o Evangelho assim, você não conheceu o Evangelho de Jesus ainda. Porque o Evangelho de Jesus, aonde ele entra, ele muda situações. Na vida que ele entra, ela nunca mais é a mesma. Na casa que Jesus entra, ele faz morada, ele habita. Então, o Evangelho de Jesus, ele é relevante para o homem hoje. Já um outro grupo de pessoas que fala assim: pastor, o Evangelho é tão bom, né? Tem um amigo meu que precisa ouvir o Evangelho. Tem um cara lá no serviço tribuloso que precisa ouvir o Evangelho. Meu vizinho, pastor, precisa ouvir o Evangelho. Mas não dá para a gente deixar ele mais maleável, pastor. Não dá para a gente dar assim uma mascarada nessa mensagem. Esse negócio de abandonar tudo, de largar tudo para seguir Jesus, de dar a própria vida. Não dá para a gente deixar o Evangelho assim mais água com açúcar um pouco, pastor? Não dá. Porque o Evangelho, ele é relevante e verdadeiro. Se ele é verdadeiro, ele serve para todo ser humano, porque onde estiver a mentira, a verdade vai chegar. E quando a verdade chega, a verdade liberta. Amém, gente? O que é mais o Evangelho? Eu disse a vocês que é tanto uma coisa contra outra. E ele é verdadeiro porque Deus é totalmente confiável. Aliás, fala para quem está perto de você assim: o seu vizinho, o seu patrão, até a sua esposa ou esposo, tua mãe ou pai, pode falhar com você. Mas Deus é totalmente confiável.
Se Ele falou, Ele vai fazer. Amém, gente? Não há hipótese dele não fazer, se você andar de acordo com a palavra dele. A Bíblia vai dizer assim: se vocês estiverem em mim, e a minha palavra estiver em vós, vocês poderão pedir tudo, e vos será feito. Quando é que a gente pode pedir tudo a Deus? Quando a palavra dele estiver em nós, e o próprio Espírito dele estiver em... Percebeu porque tem coisa que você está pedindo e não acontece? Qual é a primeira oração que você tem que fazer? Deus, será que isso que eu estou pedindo tem a ver com a tua vontade? Porque inclusive se não tiver com a tua vontade, chispa disso com a minha vida. Chega de rolo de problema em tentar eu governar a vida. Aliás, você é o pior motorista que poderia ter para a sua vida. Pior motorista. Troca de comando desse volante aí. Põe Deus nesse volante. Amém, gente? O que mais é o Evangelho, pastor, além dele ser verdadeiro e relevante? A melhor notícia da noite. O Evangelho de Jesus é poder de Deus para transformar o ser humano. O que significa isso, pastor? Que você não precisa de autoajuda. Você precisa de ajuda do alto. Você não precisa apenas de bons conselhos. Você precisa de algo ou alguém que entre na sua vida e ajude a você a mudar quem você é. A mudar os seus maus hábitos, a corrigir o seu caráter, a corrigir o seu interior. E a Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus, ele está disponível para aqueles que o aceitam. O Espírito do Senhor está sobre mim, diz Jesus, o profeta Isaías, e ele me ungiu para levar libertação aos cativos, para levar cura àqueles que estão sofrendo doentes, para levar o ano aceitável do Senhor. O Evangelho é poder de Deus para mudar as situações da sua vida. Pastor, como é que o poder de Deus muda as coisas na minha vida? Você precisa dar espaço para que Deus ganhe o controle daquilo que você ainda está controlando. Você quer ver uma coisa que você talvez esteja controlando e nunca muda? Há hábitos em você tão arraigados, que faz 10, 15, 20 anos que você está falando que vai mudar. E até hoje não mudou. Estou falando aqui para marcianos ou para humanos? Tem comportamentos que você tem, que você toda segunda-feira fala que vai mudar. Isso desde o século passado. Está completamente arraigado em você. Há vícios que você tem, que só você conhece, nem os outros conhecem. E às vezes você faz isso e você fica com vergonha de você mesmo, mesmo não tendo ninguém vendo. Porque aquilo está tão dentro de você e você não consegue mudar. E é por isso que o Evangelho não é um bom conselho. Porque conselho você pega em outros lugares. O Evangelho também não é uma exigência, porque ele não vai impor mudança em você, você precisa querer. O Evangelho não são essas coisas água com açúcar. Paulo e os apóstolos vão dizer assim, vocês querem saber o que é o Evangelho? O Evangelho é poder de Deus para mudar as coisas que você não consegue mudar na sua vida. E aonde os apóstolos vão buscar essa verdade e eternizá-la? O poder da ressurreição. Se Deus ressuscitou Jesus, vencendo a morte, vencer os poderes da morte, venceram as potestades, como foi cantado aqui, venceram todos os poderes celestiais, o nosso último inimigo, se Deus venceu a morte, você acha que Ele não pode vencer essa coisa pequenininha que você não consegue vencer? Pastor, o que eu tenho que fazer para entender essa mensagem e trazê-la pela minha vida? Você tem que entender que o poder da ressurreição está disponível para você hoje aqui.
Deus pode mudar o que você não conseguiu mudar até hoje. Deus pode mudar até a sua vontade. A sua vontade, que ela está desvirtuada, o Espírito de Deus pode mudá-la e fazer de você uma pessoa com a vontade santificada. Deus pode mudar a sua esperança. Sabe essa desesperança que está em você? Você pode hoje mesmo sair daqui, certo de que o poder da ressurreição que tornou Jesus a vida, pode mudar esse quadro na sua vida. Porque o Evangelho de Jesus é o poder de Deus para transformar. Pastor, e a minha situação na carreira profissional? Os meus negócios estão indo de mal a pior. Eu não consigo me colocar profissionalmente. Será que eu posso ter esperança? Deus pode mudar aquilo que você não conseguiu fazer até hoje. E o que precisa, pastor? Basta uma palavra de Deus e todas as coisas podem ser mudadas. Porque a palavra dele é soberana. O que Deus diz, ninguém mais pode questionar. A porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Mas graças a Deus que tem porta que Deus fecha. E que bom que Ele fecha, para a gente não cair dentro do buraco. E seja Deus abrindo ou fechando portas, louvado seja o nome do Senhor. Talvez você esteja perguntando, mas pastor, como é que eu comunico essa mensagem? O Senhor disse que a gente tem uma missão, e que a missão é levar uma mensagem, a mensagem é do reino, mas como é que eu penalizo isso? Como é que eu faço? Como é que eu tomo as minhas iniciativas? Vou falar para você 3 verbos: fale, testemunhe e sirva. Qual é a primeira coisa que eu preciso para comunicar essa mensagem? Fale. Ao invés de você dar más notícias, você precisa começar a dar boas notícias. Que boas notícias são essas? Para dizer para a pessoa que o casamento está acabando do lado de você, que há um jeito de viver, e é um jeito de ser casado conforme a vontade de Deus. E se é conforme a vontade de Deus, é uma vontade que é boa, perfeita e agradável. Você pode falar para uma pessoa que está com pensamentos suicidas e que você está olhando os comportamentos estranhos e falar assim: olha, eu tenho uma boa mensagem para você. Eu tenho uma mensagem que é uma boa notícia. Deus quer fazer da sua vida uma nova vida. E o poder da ressurreição que trouxe Jesus à vida pode transformar a sua vida hoje. Fale, comunique, ore por oportunidade para falar. Pode ter certeza, Deus vai providenciar. Aliás, eu tenho experiência disso. Teve uma época que eu estava orando: Deus, eu quero falar do seu evangelho mais. Quero oportunidades. Mas Deus mandou tanta oportunidade. Era gente com problema para tudo que é lado. Pastor, eu preciso disso, eu tenho uma mensagem para você. Pastor, eu estou sofrendo, eu também tenho uma mensagem para você. Pastor, um negócio, tem uma mensagem para você. Então levanta a sua mão, vamos ver se você é corajoso. Fala assim: Senhor, me dá oportunidade para proclamar o Evangelho. Aguenta a peteca agora. Você vai sair daqui hoje, já vai encontrar gente para você falar de Jesus. Vai chegar em casa, tem um vizinho lá meio esquisito, opa, já é oportunidade para servir. Porque quem está em missão não vê problema como problema. Vê problema como oportunidade para servir. Hã? Então, em vez de você chegar em casa e querer dar um tapa no pé do ouvido do menino que está fazendo mal, você vai falar assim: não, isso é uma oportunidade para me servir. Como é que eu cuido dessa criança aqui? Dá um beijinho nele, ele sossega. Se precisar, você usa a varinha depois. Fale. Deus quer que você fale, e as oportunidades Ele vai dar. Mas é só assim que eu comunico o Evangelho? Não. Tem hora que não dá para você falar. E quando você não puder falar, testemunhe com a sua vida. Há gestos e atitudes seu que falam muito mais do que as suas palavras. Desperte a curiosidade em alguém. Alguém olha para você e fala assim: o que acontece com essa pessoa? O
que embora ela tenha problemas, mas ela parece que está sempre contente. Você está evangelizando. O que acontece com essa pessoa? Que chega esse cara que no meio de 10 homens, tem 9 falando que vai trair a mulher, que vai para a balada não sei o quê, que já traiu a mulher, mas ele não fala isso, pelo contrário. A gente vê ele olhando e ligando para a mulher dele e fica um negócio assim, oi, amor. Oi, coração, como é que você está hoje? Meu docinho de coco, como você passou a tarde? Isso choca as pessoas. Como é que o cara casado há 20 anos, ele aguenta? Não só aguenta, como ele tem alegria. Porque o Espírito de Deus renova ele diariamente. A ressurreição está atuando na vida dele. Quando você não puder pregar com palavras, pregue com a vida. Pastor, tem mais alguma forma de eu pregar o Evangelho? Tem. Se você não puder falar e não poder testemunhar com a vida, sirva. Faça serviços de amor. Tem coisas que você não consegue nem falar. E nem a pessoa consegue olhar você. A única forma de você atingir o coração dela é fazendo um ato de amor. Por exemplo, se você brigar com a sua esposa, é melhor você não falar nada. Vai e lava a louça. Evangelizou. Cuidou de um coração iracundo. Serviço. Tem gente que não adianta você falar nada, você tem que ajudar. Tem gente que você tem que socorrer. Tem gente que você tem que ser útil. Enfim, você tem que ser um agente de paz e justiça. Eu acho que não vai ter mais louça sem lavar essa semana aqui nessa igreja. Quantos casamentos serão restaurados nessa noite aqui? Só com serviço. Isso é evangelho. É por isso que eu falei para você que ia dar uma boa notícia para você. Porque o evangelho é a boa notícia. Eu termino essa mensagem dizendo para você o seguinte: pregue a mensagem do Evangelho de Jesus, que é a boa notícia de que Deus está reconciliando o homem consigo através de Jesus. Como é que eu prego, pastor? Fale. Se você não puder falar, testemunhe com a sua vida. Se você não puder fazer as duas coisas, sirva. Nessas 3 coisas, o Evangelho de Jesus estará chegando como mensagem transformadora na vida de quem precisa. Amém, gente? Isso faz parte da sua missão. Proclamar as boas novas. Levanta a sua mão assim comigo e diga: Senhor Jesus, me ajuda a cumprir essa missão. Que da minha boca não saia palavras de maldição. Só boas notícias para abençoar e salvar. Me ajuda, quando eu não puder falar, eu testemunhar com a vida. E quando isso não for possível, eu servir com atos de amor, para que pessoas sejam alcançadas pelo poder que ressuscitou Jesus, o poder da ressurreição. Amém, gente? Deus está ressuscitando casamentos aqui hoje? Deus está ressuscitando finanças aqui hoje? Deus está ressuscitando boa saúde aqui hoje? Deus está ressuscitando senso de missão na vida? Que a bênção de Deus esteja sobre você, para a glória de Deus. Amém. O Evangelho de Jesus é um presente, mas ele só se tornará presente se você recebê-lo. Enquanto você não recebê-lo, ele continuará sendo uma oferta, mas não será um presente para você. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. A mensagem que preguei aqui hoje, ela não é uma mensagem apenas para quem ainda não conhece Jesus. Talvez seja uma mensagem para você que nasceu numa família evangélica. E você tem caminhado por algumas estradas que não é caminho,
E as estradas levam a qualquer lugar, mas somente o caminho leva de uma origem a um destino. A origem é o Espírito de Deus, o caminho é Jesus e o destino é Deus. Tudo está identificado. Não pegue beco sem saída na sua vida. Não pegue rua sem saída na sua vida. Talvez você esteja olhando para mim agora e falando assim: pastor, eu ainda não conheci esse evangelho. Eu vim de uma família que é evangélica, que tem tradição, mas eu ainda não conheci. O que eu tenho que fazer? Receba esse presente que Jesus está dando para você hoje. Pastor, eu vivo cansado, eu vivo sobrecarregado. O que eu tenho que fazer para viver esse evangelho e testemunhar essa mensagem? Jesus está dizendo para você: vinde a mim, os cansados, os sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pastor, eu estou vivendo um evangelho que eu achei que era só bons conselhos. Eu vim para a igreja porque eu queria me dar bem, ou me proteger de alguma coisa. O que eu faço? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Dá o governo da sua vida a Ele, e Ele agirá. Deleita-te no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Isso é evangelho, isso é caminho, não é beco sem saída. Isso é verdade, não é máscara. Isso é vida abundante de verdade.